personalidades e objetivos que definem sua missão. A Bíblia, no entanto, nos informa certas coisas sobre o reino do maligno. Número 1. Os demônios são criaturas distintas. Agora, quando Jesus ressuscitou no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual havia expulsado 7 demônios. Marcos, capítulo 16, verso 9. Número 2. Os demônios têm vontade própria. Quando um espírito impuro sai de um homem, ele passa por lugares áridos buscando descanso e não encontra. Então diz: voltarei para minha casa de onde saí. E quando chega, encontra-a vazia, varrida e em ordem. Então vai e traz consigo outros 7 espíritos mais malignos do que ele, e eles entram e moram ali. E o estado final daquele homem é pior do que o primeiro. Mateus capítulo 12, versos 43 a 45. Os demônios têm a capacidade de falar. Os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas repetidamente apresentam ilustrações disso, assim como o livro de Atos. Então, alguns dos exorcistas judeus itinerantes tomaram sobre si invocar o nome do Senhor Jesus sobre aqueles que tinham espíritos malignos, dizendo: nós exorcizamos vocês pelo Jesus a quem Paulo prega. Também havia 7 filhos de Seva, um dos principais sacerdotes judeus, que faziam isso. E o espírito maligno respondeu e disse: Jesus eu conheço, e Paulo eu sei, mas vocês quem são? Atos, capítulo 19, versos 13 a 15. Quando ele chegou ao outro lado, na região dos Gadarenos, 2 homens possuídos por demônios vieram dos túmulos ao seu encontro. Eles eram tão violentos que ninguém podia passar por aquele caminho. O que você quer conosco, filho de Deus? Gritaram. Você veio aqui para nos atormentar antes do tempo determinado. A alguma distância deles estava pastando uma grande manada de porcos. Os demônios imploraram a Jesus: se nos expulsar, envie-nos para a manada de porcos. Ele disse a eles: vão. Então eles saíram e entraram nos porcos, e toda a manada correu pelo despenhadeiro íngreme para o lago e morreu na água. Aqueles que cuidavam dos porcos fugiram, foram para a cidade e relataram tudo, incluindo o que aconteceu aos homens possuídos por demônios. Então toda a cidade saiu para encontrar Jesus, e quando o viram, suplicaram que ele deixasse a região deles. Mateus capítulo 8, versos 28 a 34. Número 4. Os demônios têm entendimento. O demônio disse: deixe-nos em paz. O que temos a ver com você, Jesus de Nazaré? Você veio para nos destruir? Eu sei quem você é, o Santo de Deus. Marcos capítulo 1, verso 24. Em Marcos capítulo 1, verso 24, o demônio expressa seu descontentamento por ser incomodado por aquele que reconhece como o Santo de Deus. Embora sua confissão fosse verdadeira, provavelmente foi motivada pelo medo. Eles sabiam que Jesus um dia executaria seu julgamento final e temiam que esse dia tivesse chegado. Número 5. Os demônios têm autoconsciência. Então ele, Jesus, perguntou a ele, o demônio: qual é o seu nome? E ele respondeu dizendo: meu nome é Legião, pois somos muitos. Marcos capítulo 5, verso 9. Uma legião romana era composta por 6.000 homens. Aqui, os termos sugerem que o homem estava possuído por numerosos demônios. Número 6. Os demônios têm crenças. Você acredita que há um só Deus? Muito bem, até mesmo os demônios acreditam e tremem. Tiago, capítulo 2, verso 19. A crença em Deus não é o mesmo que fé em Deus. Os demônios acreditam que Deus existe. Eles também acreditam que Cristo ressuscitou dos mortos. Mas eles não se submetem de bom grado à sua vontade, nem colocam ansiosamente seu destino em suas mãos. Número 7. Os demônios têm emoções. E ele, o demônio, gritou com uma voz alta e disse: o que tenho eu a ver com você, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Eu imploro a você por Deus que não me atormente. Marcos capítulo 5, verso 7. Número 8. Os demônios têm comunhão. O que estou tentando dizer? Estou dizendo que a comida oferecida a ídolos tem algum significado, ou que os ídolos são deuses reais? Não, de modo algum. Estou dizendo que esses sacrifícios são oferecidos a demônios, não a Deus, e eu não quero que vocês participem com demônios. Vocês não podem beber do cálice do Senhor e do cálice dos demônios também. Vocês não podem comer na mesa do Senhor e na mesa dos demônios também. O quê? Ousamos provocar o ciúme do Senhor? Achamos que somos mais fortes do que Ele? Vocês dizem que podem fazer qualquer coisa, mas nem tudo é bom para vocês. Vocês dizem que podem fazer qualquer coisa, mas nem tudo é benéfico. 1 Coríntios, capítulo 10, versos 19 a 23. Número 9. Os demônios têm doutrinas. O Espírito diz claramente que nos últimos tempos, alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e coisas ensinadas por demônios. Tais ensinamentos vêm através de hipócritas mentirosos, cuja consciência foi cauterizada como com um ferro quente.
1 Timóteo capítulo 4, versos 1 e 2. Número 10. Os demônios têm desejos. Então os demônios imploraram a ele, Jesus, dizendo: se nos expulsar, permita-nos ir para a manada de porcos. Mateus capítulo 8, verso 31. Número 11. Os demônios têm poder de controle sobre aqueles que ocupam, e o homem no qual estava o espírito maligno saltou sobre eles, dominou-os e prevaleceu contra eles, de modo que fugiram daquela casa nus e feridos. Atos, capítulo 19, verso 16. Número 12. Os demônios têm poderes miraculosos, pois são espíritos de demônios, fazendo milagres, que saem aos reis da terra e do mundo inteiro. Apocalipse, capítulo 16, verso 14. Em sua oração modelo, Jesus instruiu seus seguidores a orar por livramento do maligno diariamente. E aconteceu que, enquanto ele estava orando em um certo lugar, quando cessou, um de seus discípulos disse a ele: Senhor, ensina-nos a orar, como João também ensinou seus discípulos. E ele lhes disse: quando orarem, digam: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos cada dia o nosso pão diário, e perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a qualquer um que nos deve. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. E ele lhes disse: qual de vocês terá um amigo, e irá a ele à meia-noite, e dirá a ele: Amigo, empresta-me 3 pães, pois um amigo meu em sua jornada veio a mim, e eu não tenho nada para pôr diante dele. E ele, de dentro, responderá e dirá: Não me incomode. A porta já está fechada e meus filhos estão comigo na cama. Não posso me levantar e dar a você. Lucas capítulo 11, versos 1 a 7. Cristo é o modelo da igreja do Novo Testamento. Ele passou muito tempo libertando as pessoas do domínio dos espíritos malignos. Ele expulsou demônios de pessoas possuídas com frequência, publicamente e com sucesso. Mas os demônios não deixaram a humanidade mesmo depois que Jesus foi crucificado. Eles continuarão a atormentar e possuir até que Cristo volte para redimir sua igreja. Ainda estamos em guerra até então. O conflito entre os 2 reinos continua. Daniel chorou, jejuou e orou por sua nação por 3 semanas, mas Deus não parecia estar ouvindo. No 22º dia, um anjo apareceu a Daniel, explicando que Deus havia enviado a resposta imediatamente, mas ele havia sido atrasado devido a uma batalha espiritual. Nossas orações nem sempre são respondidas imediatamente, mas como Daniel, devemos perseverar e acreditar que a resposta de Deus está a caminho. Esperar não implica assumir o pior, preocupar-se, agitar-se, fazer exigências ou tomar o controle. De acordo com a Bíblia, de uma perspectiva terrena, nada estava acontecendo. As orações de Daniel caíam como pedrinhas em um chão duro. Mas de uma perspectiva celestial, uma batalha estava sendo travada nos céus. Por 3 semanas, 2 anjos se envolveram em um combate feroz. Deus estava trabalhando enquanto Daniel esperava. E se Daniel tivesse desistido, você perdeu a fé? Abandonou Deus? Melhores perguntas: e se você desistir, perder a fé ou se afastar? Não desista. Pelo amor do céu, não desista. Todo o céu está lutando por você. Os mensageiros de Deus estão trabalhando acima e ao seu redor agora. Você tem momentos em que quer desistir? Lembre-se de que Deus está trabalhando para o seu bem, mesmo quando você não pode vê-lo. Encoraje outros a não perderem a esperança. Compartilhe esta lição de jornada com eles e você encontrará encorajamento no processo. A visão de Daniel, no capítulo 10, apresenta a ele um desafio maior do que ele enfrentou anteriormente. Ele agora percebe que está em combate espiritual. Daniel aprendeu algumas lições importantes de um anjo em sua conversa com ele. Primeiro, como filhos de Deus, não somos apenas família de Deus, mas o exército de Deus. Segundo, a oração acende a guerra espiritual invisível para nós. Terceiro, ambos os reinos espirituais parecem ter príncipes. Quarto, a guerra espiritual pode atrasar vitórias. Quinto, não devemos temer a guerra espiritual. Sexto, entender a guerra nos permite cooperar com os propósitos de Deus. Reconheça que, ao se esforçar para viver de forma mais estratégica, você enfrentará desafios que vão além da mera oposição humana. Você deve enfrentar um mundo espiritual invisível com sabedoria. Você precisará de oração e perseverança. Aqui temos um pequeno vislumbre das realidades espirituais da guerra invisível que ocorre ao redor das orações do povo de Deus. Embora nossas orações sejam ouvidas de imediato no céu, a resposta de Deus pode atrasar-se por razões que desconhecemos e são imperceptíveis para nós, mas ainda estão chegando.
visto que consideramos e olhamos não para as coisas que são vistas, mas para as que não são vistas, pois as coisas visíveis são temporais, breves e passageiras, mas as coisas invisíveis são imortais e eternas. 2 Coríntios capítulo 4, verso 18. Ora, a fé é a certeza, a confirmação, a escritura de posse das coisas que esperamos, sendo a prova das coisas que não vemos e a convicção de sua realidade. Fé, percebendo como fato real o que não é revelado aos sentidos. Hebreus capítulo 11, verso 1. Portanto, como disse Jesus, tenham coragem, eu venci o mundo. À medida que encerramos nossa jornada pela visão e pelas revelações de Daniel, somos lembrados da complexidade e da intensidade da batalha espiritual que se desenrola além do que nossos olhos podem ver. A narrativa de Daniel nos mostra que mesmo quando parece que nossas orações estão caindo no vazio, Deus está trabalhando em prol de nossos interesses. Sua mensagem é clara: não desistamos, não percamos a fé e não abandonemos a esperança. A história de Daniel nos ensina que somos parte de algo muito maior do que nós mesmos. Nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra forças espirituais de maldade nas regiões celestiais. Este é um chamado para permanecermos firmes na fé, armados com a oração e a perseverança, sabendo que Deus e seus anjos estão ao nosso lado, lutando em nosso favor. As batalhas que enfrentamos podem ser intensas e muitas vezes invisíveis, mas nunca estamos sozinhos. Deus está constantemente operando em nosso benefício, enviando seus mensageiros para nos fortalecer e guiar. Ao enfrentarmos nossas próprias lutas diárias, lembremos-nos do exemplo de Daniel, que apesar de sua angústia e fraqueza, foi fortalecido pela presença e pela palavra de Deus. Que possamos encontrar força em nossa fé, coragem em nossas orações e a certeza de que o Senhor está conosco, guiando-nos através das adversidades e nos preparando para vitórias que ainda estão por vir. O reino de Deus é maior e mais poderoso do que qualquer força contrária. Ele nos chama para sermos fortes e corajosos, sabendo que a nossa luta tem um propósito eterno. E hoje, se você está cansado de viver uma vida sem Cristo, quero lhe fazer um amoroso convite. Inicie uma nova vida apenas com uma pequena atitude, que pode transformar sua vida para todo o sempre. Comente aqui embaixo: eu te aceito, Senhor Jesus, como meu único e suficiente Senhor e Salvador da minha vida. Até a próxima.